Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Santa Maria, Mãe de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, iniciamos o nosso já tradicional retiro de Semana Santa, em que a proposta é sempre refletirmos a respeito do mistério que nós iremos celebrar. Eu gostaria, então, de falar para vocês a respeito do sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque é exatamente o que nós iremos celebrar nesses dias de Semana Santa, ou seja, Jesus irá oferecer o seu sacrifício sacerdotal. E se nós não entendemos o que é o sacerdócio, nós não entendemos a morte, a paixão e tudo o que é fonte de redenção para nós. E por que é que nós precisamos entender o que é sacerdócio? Precisamos entender o que é sacerdócio porque esse é um conceito básico da fé cristã. E o sacerdócio de Cristo é um dado revelado que não pode ser negado sob pena de nós destruirmos o cristianismo como um todo. Vejam, nós estamos numa época em que, infelizmente, os teólogos liberais contestam e dizem que Jesus não era sacerdote. Eu me recordo quando eu era reitor novo, não é? Eu tinha 2 anos de padre, num seminário maior, por aí, fui reitor interino, e o diretor espiritual do seminário, um padre muito santo, muito bom, veio partilhar comigo escandalizado porque um seminarista, às portas da ordenação, que aliás hoje é sacerdote em algum lugar desse país, às portas da ordenação veio dizer: quanto mais eu estudo, quanto mais eu reflito, mais eu me convenço, Jesus era leigo e não sacerdote. Por quê? Porque os professores de exegese, os professores de cristologia, haviam convencido ele de que Jesus era leigo, porque Jesus não pertencia à tribo de Levi. O sacerdócio do Antigo Testamento era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Portanto, para o povo da época de Cristo, para aquela sociedade, ele não era da tribo sacerdotal e, portanto, não era sacerdote. E se você começa a partir da ideia de que o Novo Testamento, e essa é a ideia básica de todos os liberais, desde Lutero até hoje, porque Lutero também era assim, não é? Se você começa a partir da ideia de que a Bíblia, a própria Bíblia, o Novo Testamento foi contaminado desde o início, a Bíblia foi contaminada com ideias católicas, então você precisa ler o Novo Testamento e purificar o Novo Testamento das ideias católicas que estão lá. Por exemplo, Lutero achava abominável a carta de São Tiago, porque ele havia descoberto o Evangelho, Lutero. E o núcleo do Evangelho constituía para ele a salvação pela fé. Aí São Tiago chega e diz que a fé sem obras é morta, e ele diz: São Tiago está errado, evidente. Se eu e a Bíblia discordamos, é evidente que quem está errado é a Bíblia. Mas fica feio dizer assim, né? Então, se fica feio dizer que a Bíblia está errada, então o que é que os liberais fazem?
eles fazem, inicialmente, como fazia Lutero, um cânon dentro do cânon. Ou seja, o cânon são os 27 livros da Bíblia. Mas tem umas coisas que valem mais do que as outras. Então é um cânon dentro do cânon. Tudo é palavra de Deus, mas tem umas palavras de Deus que são mais palavra de Deus do que as outras. São aquelas que estão de acordo com a minha teologia. E as outras foram interpolações, etc e tal. Aí você vai e chega na época moderna, eles dizem, não, isso aí foi acréscimo da comunidade primitiva, né? Ou seja, acréscimo da comunidade primitiva. O que quer dizer acréscimo da comunidade primitiva, gente? A Bíblia inteira é da comunidade primitiva. Aliás, vamos corrigir a Bíblia inteira, não estou falando do Novo Testamento, né? O Novo Testamento inteiro é da comunidade primitiva, mas não da comunidade primitiva, porque eu nunca ouvi falar de uma comunidade escrever um livro. Já ouviram falar disso? Quem escreve livro, gente, são pessoas. Uma comunidade não escreve livro. E nós ou cremos que essas pessoas foram inspiradas por Deus, ou então nós não cremos em absolutamente nada. Ou nós cremos na inerrância da Bíblia, ou então nós não cremos em absolutamente nada. Então não existe um cânon dentro do cânon, uma Bíblia que é mais Bíblia do que o resto da Bíblia. Aí, diante dessa evidente trapaça, evidente dificuldade de dizer que tem umas partes da Bíblia que a gente aceita e outras partes da Bíblia que foram interpolação da comunidade primitiva, então veio o Salvador que tudo redimiu, chamado Rudolf Bultmann. E Bultmann resolveu o problema da incoerência e disse assim, não é isso, é a questão da hermenêutica. É que Jesus foi interpretado, hermenêutica quer dizer isso, interpretação. Jesus foi interpretado por aquelas pessoas, naquele ambiente cultural que elas viviam, de um jeito. Nós temos que interpretar Jesus no nosso ambiente cultural de outro jeito. Pronto, resolvido. Resolvida a situação. Ora, aquelas pessoas há 2000 anos atrás viviam numa comunidade onde eles acreditavam em milagre, eles tinham mentalidade mágica, eles acreditavam em demônios, eles acreditavam em anjos, eles acreditavam em alma, eles acreditavam em sacerdócio que oferecia bodes, carneiros, etc. e tal. Estas pessoas, é evidente, com esta mentalidade, interpretaram Jesus de um jeito. Como o Jesus histórico, tal qual ele foi, o próprio Jesus em pessoa, é inacessível para nós, então a única coisa que nos resta é o quê? Interpretar Jesus. Eles interpretavam naquele mundo existencial, nós interpretamos no nosso mundo existencial. Pronto, resolvido o problema. Então, no mundo moderno, como é Jesus? Por isso, no mundo moderno não há sentido de se falar que Jesus era sacerdote, porque as pessoas não entendem o que é sacerdote. Se nós formos investigar no mundo moderno, existe um grande sociólogo chamado René Girard, e René Girard diz que o sacerdote é o homem da violência. O sacerdote é o homem que mata touros, bodes, carneiros. O sacerdote, ele é um sujeito que mata. Portanto, o próprio conceito de sacerdócio é incompatível com o cristianismo. Não somente Jesus não era sacerdote, como é impossível pensarmos num sacerdócio cristão, porque o sacerdócio é o homem da violência, é o homem que quer aplacar a comunidade em crise com uma vítima. Ou seja, o René Girard faz uma sociologia com uma espécie de psicanálise em que ele diz que as pessoas vão sentindo mal-estar, a comunidade vai entrando em crise, as pessoas vão se sentindo culpadas,
começa a haver uma crise, ninguém tem mais sentido para a vida, nós não temos mais o que fazer, e agora para onde que nós vamos, o que é que nós vamos fazer? Logo, conclusão da história, se mata alguém como bode expiatório, né? Para que esse bode expiatório reconduza a comunidade em crise por alguns breves momentos, depois ela entra em crise outra vez. Então, para René Girard, o sacerdócio faz parte da dinâmica do bode expiatório. E Jesus veio acabar com isso, né? A comunidade está em crise, pega alguém e mata, pum, pronto. Ai, que alívio, alguém pagou o pato, né? Aí daqui a pouco a comunidade entra em crise outra vez, você pega outro e mata outra vez, pum, matou mais um, oh, que bom, né? Então, quando a comunidade procura um bode expiatório, ela vai aliviar suas tensões internas. Segundo René Girard, Jesus veio acabar com isso. Por quê? Porque ele, ao aceitar ser vítima, estava destruindo a dinâmica do sacerdócio enquanto homem da violência. Portanto, Jesus não era somente não sacerdote, ele era o antissacerdote em pessoa. Pronto. Disse tudo o que destrói o sacerdócio de Cristo. Ok? É assim que se pensa hoje, é assim que se ensinam nos institutos de teologia, nos seminários, por aí, etc. E é assim que muitos padres foram formados. Se é assim, o que é que a gente vive na Semana Santa? Nós vivemos a celebração de um crime. Nós vivemos a celebração de uma injustiça. O crime de Pilatos, de Caifás, de Anás, o crime de Herodes, o crime dos soldados, o crime dos discípulos. Mas nós não vivemos um sacrifício redentor, porque o próprio conceito de sacrifício exige sacerdócio, e sacerdócio é incompatível com o cristianismo. Por isso, essa ideia de que Jesus morreu pelos nossos pecados, para redimir os nossos pecados, para lavar os nossos pecados, é absolutamente incompatível com o cristianismo. Está dando para entender o drama? Então, vamos nos dar conta, né? O seguinte. Primeiro, o que é realmente o sacerdócio? Vejam, infelizmente, a abordagem antropológica, não é, daqueles que negaram o sacerdócio cristão, ela não somente é distorcida, mas ela é muito incompleta. Por quê? O sacerdócio não está somente ligado ao pecado, mas existe no próprio direito natural a necessidade de um sacerdócio. Ou seja, se o homem nunca tivesse pecado, mesmo assim seria necessário o sacerdócio. Ok? Então, o que é um sacerdócio? Um sacerdote. Vamos fazer uma definição preliminar para a gente conseguir trabalhar. Então, o sacerdote é um intermediário entre Deus e os homens, que tem como missão oferecer sacrifícios. Nos quais ele oferece um culto a Deus e distribui aos homens uma graça.
Então, o que é o sacerdote? É o intermediário entre Deus e os homens, que tem como missão oferecer um sacrifício. E no sacrifício ele faz duas coisas. Uma coisa ascendente e outra coisa descendente. Oferece um culto a Deus ascendente. E além disso, ele distribui aos homens as graças provenientes, né, desse sacrifício descendente. Agora, isto, se você for pensar bem, isso tem como base não o pecado, mas o próprio direito natural das coisas. Deus é Deus. E nós precisaríamos oferecer a Ele sacrifícios, porque isso faz parte do culto espiritual. Vejam só, o que é o nosso culto a Deus? No culto a Deus nós podemos fazer 4 coisas. Anota aí as 4 coisas. Primeira, adoração. Segunda, ação de graças. Terceira, intercessão. Até aqui, vejam só, essas 3 primeiras, até aqui, tudo isso fica de pé, mesmo que o homem não tivesse pecado. Se Adão e Eva não tivessem pecado lá no paraíso, mesmo assim nós precisaríamos adorar a Deus, precisaríamos fazer ação de graças e precisaríamos interceder, pedir a Ele. Então vejam como o sacerdócio, ele está baseado no direito natural das coisas. Não é uma invenção. Por quê? Porque a própria natureza das coisas exige que Deus, sendo Deus, a gente o adore. Se Deus é Deus, a gente deve agradecer. E se Deus é Deus, nós devemos pedir a Ele as graças necessárias para continuar nessa vida. Está entendendo? Essas 3 coisas, elas existiriam mesmo que o pecado não tivesse existido. Mas existe uma 4ª coisa, que o pecado entrou em cena, então agora nós temos uma 4ª coisa para fazer, que é a reparação. Então vejam, todas as vezes que se fala de sacerdócio hoje em dia, as pessoas estão meio que obcecadas com a 4ª coisa, com a reparação. Então, já que Deus é amor, já que Deus é lindo, já que Deus é maravilhoso, eu não preciso fazer reparação, porque Ele não liga. Então, para que sacrifício? Ora, se você faz sacrifício, é porque você tem uma visão dolorista. É porque você tem uma visão, né, masoquista, porque você gosta de ficar criando dentro das pessoas um sistema de obrigação, de culpa, né, de sentimento de complexo de culpa. Você fica colocando isso na cabeça das pessoas, aí oferece sacrifício. Isso é coisa de neuróticos. Aí Freud tinha razão. O que é a religião? É a neurose da humanidade. As pessoas se sentem culpadas, têm sentimento de culpa e ficam lá cumprindo rituais neuróticos, né? Como aquele sujeito que é neurótico e precisa a cada momento ir lá lavar a mão. Por que você lava a mão assim? Eu lavo a mão porque me dá um alívio, fico aliviado daquele sentimento de culpa. Nossa, eu vou lá e lavo a mão. É o outro que quando anda, né, ele não pode pisar no risco do ladrilho, né, da lajota no chão, porque ele fica assim, porque se eu pisar, vai cair o prédio. Mas você pisa, não pisa no risco, por quê? Isso me dá um sentimento de alívio, porque eu estou cumprindo um ritual. Está entendendo? Um ritual neurótico, para aliviar o sentimento de culpa. E por ritual neurótico você usa batina para esconder seu corpo que você não aceita e porque você acha que a sua sexualidade é toda ela desregrada. Por ritual neurótico você se flagela, usa silício, faz jejum, reza de joelhos. Isso é tudo ritual neurótico, isso é tudo doença. Portanto, esse catolicismo tradicional é doença. E quem prega isso faz monstros.
doentes. Mas então vamos parar um pouco para pensar. Vamos parar e ver o que é o sacrifício. Gente, vamos entender uma coisa. Sacrificar para Deus é, antes de tudo, vamos as 4 coisas, né? Adoração, ação de graças, súplica e reparação. É, antes de tudo, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, a adoração. E o que é adoração? Adoração, meus senhores, é reconhecer que Deus é Deus e nós não somos nada. Agora, quando eu digo nós não somos nada, isso não é uma hipérbole. Vamos parar para meditar filosoficamente. Deus é o ser infinito. Alguém duvida disso? Pela sua própria essência e definição, Deus, se ele existe, ele é o ser infinito. Está todo mundo de acordo? Muito bem. Ao criar os outros seres, ou seja, ao criar os entes, pergunto, aumentou o ser? Não. Deus criou seres, mas o ser não aumentou. Na matemática, você tem um infinito. Se você acrescentar 1, não aumentou de tamanho. Se você acrescentar 100, não aumentou de tamanho. Se você acrescentar 1000, não aumentou de tamanho, porque já era infinito. Ok? Está claro? Ora, isso quer dizer que Deus cria seres, mas o ser, com S maiúsculo, não aumenta. Deus cria viventes, mas a vida com V maiúsculo não aumenta. Deus cria inteligentes, mas a sabedoria com S maiúsculo não aumenta. Deus cria pessoas capazes de santidade, mas a santidade com S maiúsculo não aumenta. Isso é uma realidade lógica, filosófica, irrefutável. Portanto, diante deste infinito, nós somos nada. Ao criar o mundo, o ser não melhorou. Se o mundo fosse aniquilado, o ser nada perderia. Conosco ou sem nosco, o negócio não infrói e nem diminui. Está entendendo? Adorar a Deus é reconhecer isso. É o nosso nada. Vamos pegar um sacrifício básico que todos nós fazemos todos os dias. Quando você faz uma genuflexão. Santo Tomás de Aquino diz na Suma Teológica: o que é uma genuflexão? É um sacrifício de adoração, onde eu digo exteriormente, porque nós não somos só alma, né? Nós somos corpo e alma. Portanto, o nosso culto não pode ser só interior. Santo Tomás de Aquino responde à dificuldade que as pessoas dizem assim: para que culto exterior? Para que liturgia? Para que esses negócios todos? Porque Jesus disse para a samaritana lá no Evangelho de São João: o Pai quer adoradores em espírito e verdade. Nós precisamos só do culto interior, nada de culto exterior. O platônico, nós temos um corpo, nós somos corpo. Você vai fazer culto a Deus somente com a sua mente. Você é anjo agora, né? Você é angélico. Quer dizer, esse pessoal hoje em dia, que rejeita o platonismo, eles terminam sendo mais platônicos do que o próprio Platão, sem perceber. O Pai que é adorador em espírito, não precisa nada disso.
não precisa de culto externo. O Pai que é adorador em espírito. Santo Tomás de Aquino diz: você é corpo, seja humilde, você precisa expressar fisicamente. E segunda coisa, você não somente é corpo, você também é sociedade. Nenhum homem vive sozinho, portanto é necessário que haja um culto externo e social. E é isso que faz com que seja necessária a existência de sacerdotes. Ou seja, sacerdotes que expressem o culto. Eu estou falando de antropologia aqui, hein, gente? Não estou falando de cristianismo ainda não. Sacerdotes que expressem o culto externo e social da comunidade humana. Isso é necessário. Quando eu faço uma genuflexão, eu estou fazendo um sacrifício físico, externo, que é a expressão de um sacrifício interior que diz diante de Deus: eu não sou nada, vós sois a fonte de todo o meu ser. Isso é adoração. A adoração é o reconhecimento do nosso nada diante do tudo que é Deus. Isso é adoração. Ou seja, quando nós nos prosternamos, quando nós nos aniquilamos, quando nós nos tornamos nada, nós adoramos a Deus. Qual é o sacrifício de adoração que se oferecia no Antigo Testamento? O holocausto. Estou novamente refletindo a respeito de uma realidade antropológica. O que é o sacrifício? É pegar uma coisa boa. Nenhuma religião oferece vítimas defeituosas. Todo mundo oferece coisas boas. Você oferece um carneiro sem mancha, sem defeito, perfeito. Você não oferece uma cobra, um lagarto, uma aranha, um animal peçonhento, uma coisa asquerosa. Ninguém oferece coisas horríveis para Deus. Você tem que oferecer uma coisa boa. Você pega um animal, uma coisa que não somente é sua propriedade, mas que é valiosa para você. Tem um valor. Você se alimentaria daquele animal. Já a aranha você não se alimenta. Ela te causa asco, repulsa, nojo, rejeição. Então você pega algo de si, algo de bom que tem em você, que é sua propriedade, e você então aniquila. Holocausto é isso, consumir completamente. O holocausto, o animal era totalmente queimado e consumido, virava pó, virava cinza. Este holocausto externo, esse sacrifício lá fora, era expressão externa de um sacrifício interior do sacerdote que diz: eu não sou nada, vós sois a fonte do meu tudo. Ao aniquilar, ao transformar o cordeiro em nada, eu estou dizendo para Deus que eu não sou nada sem ele. Eis o nosso destino, eis o que nós somos quando nos separamos dele. Nada. Isso é sacrifício. Isso não tem nada a ver com pecado. Deu para notar? Isso é ontológico. Não tem nada a ver com pecado. Eu não falei de pecado até agora. Ok? Pode perguntar. Então essa realidade por exemplo, o holocausto de um animal, ela poderia ser pensada mesmo antes do pecado original? Sim, o holocausto do animal não só poderia ser pensado antes do pecado original, como
deve ser pensado como antes do pecado original. Ou seja, se Adão e Eva não tivessem pecado, eles precisariam oferecer sacrifícios a Deus, sacrifícios de adoração, sacrifício de ação de graças. Adoração era o holocausto. Ação de graças eram sacrifícios pacíficos, chamados pacíficos, não é? E pedidos, não é? Sacrifícios que mostram o quanto aquilo para mim é importante. Esse pedido que eu estou fazendo é tão importante que eu te dou, que eu me desfaço, me desprendo disso. É uma demonstração externa da importância que aquilo tem para mim. E até agora não se falou de pecado. Ok? Claro que se acrescenta com o pecado original a quarta coisa, que é a reparação, que é a justiça que foi desequilibrada e abalada com o meu pecado, e eu então faço algum sacrifício para que haja justiça. Ok? Está claro isso? Mas eu, de propósito, estou deixando de lado a questão do pecado, porque é importante, mas é que a única coisa que se fala ultimamente, quando se fala de sacrifício, é a questão de pecado, mas isso é deixar muito incompleta a visão de sacerdócio. Está entendendo? Ora, na cruz de Cristo, agora entramos no cristianismo. Na cruz de Cristo, Jesus realizou de forma perfeita o culto que nós não éramos capazes de realizar no Antigo Testamento. Ou seja, o culto do Antigo Testamento já estava em crise no Antigo Testamento. Não foi Jesus que gerou a crise já estava lá. Por quê? Porque você vê nos textos proféticos, você vê nos salmos até, não é? A crise. Porque todo mundo via que havia um descompasso entre o sacrifício externo e o sacrifício interno. Está claro isso? Ou seja, os teus holocaustos estão sempre à minha frente. Você mata bodes, carneiro o dia inteiro, né? Nunca acabava o fogo lá no templo de Jerusalém. É o tempo todo oferecendo sacrifício a Deus. Mas o sacrifício que me agrada é a alma penitente, é o coração contrito. Se você mata, se você põe um sinal externo de adoração, mas você internamente não oferece o sacrifício de adoração, o que adianta? Se você faz uma genuflexão desleixada, onde não há, junto com o seu sacrifício externo, o sacrifício interno de quem adora, existe algum problema aí. Se você é um padre e você celebra a missa, e você entra na celebração da missa e sai da celebração da missa sem sequer ter dirigido uma única prece sincera de coração a Deus, tem algum problema aí, não tem? Ora, o Antigo Testamento já havia demonstrado que nós não temos jeito. Os profetas já haviam dito: este povo me honra com os lábios externos, mas não com o coração. Eles já haviam notado esse descompasso. O problema é o seguinte: os profetas denunciavam, mas nenhum profeta quis rasgar o véu do templo e abolir os sacrifícios de bodes e touros no templo de Jerusalém, porque embora eles vissem a problemática, eles não tinham a solução. Tudo bem, vamos acabar com isso, mas e aí, como é que fica? Nem isso? Aí está pior, né? Se não vai ter nem sacrifício externo. Então é o seguinte: a gente continua fazendo o holocausto de bodes e touros e a gente vai profetizando e falando para o povo: converte seus bandianta,
Toma vergonha na cara, sua filha da mãe. Vocês entendem? É assim que os profetas fazem. E aí, para que o povo se converta, Deus mesmo permite calamidades, o exílio para a Babilônia, onde o povo humilhado diz: é verdade, nós pecamos, nós fomos amados, mas não amamos. O sacrifício que me agrada é um coração contrito e penitente. Salmo 50, que a gente reza toda sexta-feira. Cor contritum et humiliatum, Deus, non despities. Senhor, não desprezas, não deixas de olhar um coração contrito e humilhado. É assim que é. Uma vez que o Antigo Testamento estava em crise, o profeta Ezequiel então diz: dar-vos-ei um novo coração. A profecia. Dar-vos-ei um novo coração. Eu tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Esta profecia, no entanto, ficou somente como profecia. Ela não tinha se realizado. Até que Deus, Ele mesmo, o Filho em pessoa, se faz homem. E a partir da encarnação, Jesus, segundo a carta aos Hebreus, oferece a Deus o seu sacrifício perfeito. Vejam, o sacrifício de Cristo não aconteceu somente no Calvário. No Calvário foi o ápice, foi o cume, foi o suprassumo. Mas esta realidade, não é? A carta aos Hebreus nos recorda com toda a propriedade do mundo, de forma muito adequada, que ao entrar no mundo, o Verbo de Deus, não é? É quem diz, deixa eu pegar aqui a citação específica, para vocês terem mais claro. Hebreus 10, 5 a 7. Ao entrar no mundo, Cristo disse: não quisesse sacrifício e oferta, em vez disso tu me desses um corpo. Holocaustos e sacrifícios não são do teu agrado. Por isso eu disse: eis-me aqui, ó Deus, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade. É a realização da promessa. É a realização daquilo que Deus queria. Um coração que se ofereça. Então, a alma de Cristo, desde o seu nascimento na manjedoura, o coração de Jesus foi o coração que ofereceu a Deus a perfeita adoração, a perfeita ação de graças, a perfeita súplica e a perfeita reparação. Assim ele o fez na manjedoura, assim ele o fez apresentado no templo, quando foi circuncidado e o seu sangue foi derramado pela primeira vez. Abre parênteses. É interessante notar que Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, recorda que a circuncisão dos judeus, a circuncisão, ela era eficaz, era sacrifício eficaz, que, como o nosso batismo, perdoava o pecado. Interessante isso, que foi abolido depois que Jesus veio com o batismo. Mas havia uma eficácia naquele sacrifício, que não era plena, era imperfeita,
Era uma eficácia, ainda que era sombra do que viria. Mas não era totalmente sem eficácia. Quando Jesus, então, derrama o seu sangue na circuncisão, quando Jesus deixa os doutores do templo maravilhados aos 12 anos de idade, ali ele estava oferecendo a Deus a sua caridade, o seu amor reparador, adorador, intercessor. Jesus, a cada momento, cada prego que ele martelava na oficina de Nazaré era um culto perfeito a Deus. Deus se fez homem, como nós lemos na carta aos Filipenses, capítulo 2. Ele se aniquilou, ele se esvaziou, ekenosen, não é? E assumiu a forma de servo. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, como servo, adorador a Deus, dizia: Senhor, vós sois tudo, eu não sou nada. Aquele coração humano de Cristo. Ele é uma pessoa divina, mas ele amava com um coração humano. Ele tinha uma vontade humana. Nós não somos monotelistas, não é? Deus, Jesus, redimiu a nossa vontade oferecendo a sua vontade humana. Os monotelistas é que dizem que em Jesus só existe um coração divino. Em Jesus existe um coração humano. E é por isso que existe sacerdócio em Cristo. Não vou entrar aqui em detalhes, porque vai nos levar muito longe e nós temos que concluir essa primeira palestra. Mas o coração humano de Jesus é que permitiu o sacerdócio por causa da sua união hipostática. Ou seja, a união numa única pessoa de duas naturezas distintas, a humana e a divina. E então, como o sacerdote, a definição que nós demos inicialmente é que ele é um mediador entre Deus e os homens, ninguém é melhor mediador, pontífice, ou seja, fazedor de ponte entre os dois extremos, né? Uma ponte perfeita, ela tem que estar bem sólida, numa cabeceira e na outra cabeceira, não é verdade? Ela tem que unir as duas margens do rio. Numa ponte da ponta, numa ponta da ponte, está Deus. Na outra ponta da ponte está o homem. E não estão divididos, porque é uma pessoa só. São duas naturezas, mas uma pessoa só. E essa pessoa só, que é Cristo, a união hipostática, une o céu e a terra. Portanto, ele é sacerdote por sua própria essência. Nós voltaremos a falar mais disso. Mas eu quero aqui salientar para vocês exatamente esta realidade. A realidade de que o coração de Cristo, não somente na cruz, no dia a dia, em Nazaré, o coração de Cristo em Nazaré oferecia já o culto a Deus. Por isso as pessoas que têm vocação sacerdotal não devem esperar ter o sacerdócio ministerial para oferecer o culto a Deus. O seu culto a Deus deve ser, antes de tudo, o culto de Nazaré. Nós nos achamos muito importantes, né? Nós, padres, não, eu não vou engraxar sapato, fazer compra no mercado, lavar meu carro, cavar o chão, cuidar do jardim. Isso é muito importante. Eu não tenho tempo para ficar dando atenção para os pobres, dando atenção para coisas pouco importantes. Eu sou elevadíssimo, eu sou maravilhoso.
Vou dar minha atenção para esse pessoalzinho, né? De baixa procedência. O sumo e eterno sacerdote, durante 30 anos, ofereceu o seu culto a Deus na mais normal e ordinária das vidas, morando num casebre em Nazaré, com a sua família. Quem não começar assim o seu sacerdócio, não terá sacerdócio algum. Porque você fará belas liturgias, mas não terá um coração adorador. Ou você se aniquila agora e assume o seu nada, ou você nada será. Você nada será. Portanto, vamos baixar as nossas cabeças diante de Deus e oferecer, junto com a alma de Cristo adoradora, a alma sacerdotal de Cristo, oferecer o nosso sacrifício do dia a dia como leigos em Nazaré. Nazaré é o lugar onde se aprende a ser sacerdote.